Então, boa noite, pessoal. Hoje, então, começa agora a nossa sessão de tirar dúvidas sobre a parte de sistema genital masculino, né? Então, vocês viram que a gente dividiu esse módulo de reprodução, ele está dividido em 4 aulas, né? Então, a gente teve a primeira para falar de sistema endócrino em geral. E agora a gente vai fazer uma aula hoje de sistema genital masculino, outra de sistema genital feminino, e depois mais uma de gametogênese, fecundação e nidação do embrião, tá certo? E o resto, depois da nidação, entra na embriologia, que aí é lá ou na disciplina que eu dou em obstetrícia, de embriologia ou em biologia do desenvolvimento, com o professor Luiz Paulo, tá certo? Bom, nós temos aqui no formulário hoje uma dúvida grande, com várias micro dúvidas, né? Então, vamos ver aí o que a gente acaba consegue responder aqui. Primeira vez que eu estou vendo o formulário, não deu nem tempo de sentar e deixa eu me preparar para responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dúvida. Bom, e vocês podem, obviamente, me parar e perguntar no meio do caminho, como sempre, tá bom? Primeira dúvida aqui, então. Qual a diferença entre a mutação e o crossing over quanto a criar um novo gene? Ó, pessoal, basicamente, quando a gente está falando de aparecimento de novos genes, o responsável por isso é mutação, tá certo? E o que vai acontecer na maior parte das vezes, se a gente tiver, é o próprio fato de você fazer de você ter a troca da base nitrogenada, né, que vai mudar o aminoácido, pode mudar o aminoácido lá na proteína, lá na frente, depois do processo de transcrição e tradução, tá certo? O processo de crossing over, ele é mais um sentido da gente fazer a recombinação dos genes que estão no mesmo cromossomo. Então, por exemplo, imagina, se eu não tivesse crossing over, e eu tivesse num cromossomo, imagina que meu dedo aqui é um cromossomo, e eu tivesse um alelo dominante nessa parte, um alelo Azão e um Bzão nessa parte aqui, todo gameta que esse indivíduo gerasse, ele sempre carregaria o Azão com o Bzão, tá certo? Essa distribuição, nesse caso, por mais que a gente tenha conversado lá na disciplina de genética, a parte de que a distribuição é aleatória dos genes, né? Uma hora o Azão vai para lá, uma hora o Bzão vem para cá e tudo mais, isso não se reflete quando o gene está no mesmo cromossomo, porque o cromossomo é uma unidade fixa e é ela que migra, tá certo? Agora, se eu sou um indivíduo heterozigoto, então que é azão, azinho, bezão, bezinho, né? O azão e o bezão estão aqui, o azinho e o bezinho estão aqui, o crossing over pode fazer a troca. E aí agora eu vou gerar uma nova combinação. Eu vou ter cromossomos que vão levar o azão e o bezinho, e o bezão e o azinho, tá certo? Pode gerar algum tipo de novo cromossomo, de novo alelo, a partir de um crossing over? Pode, pode. Imagina que eu tiver uma mutação. Vamos tentar imaginar uma coisa assim. Eu tenho um gene e ele tem 100 pares de base, tá certo? E aí, só para simplificar a nossa vida, o que esse gene de um alelo para o outro, ele tem 2 mutações. Uma no par de base 20 e uma no par de base 70, tá certo? São as 2 únicas diferenças. Se eu botar um gene, um alelo do lado do outro, 98 nucleotídeos são iguais e 2 são diferentes. Um na posição 20, um na posição 70. Certo? Tá claro isso? Sim. Sim. Então, aí eu tenho aqui os meus dois cromossomos pareadinhos. Se, por um acaso, o crossing over acontecer na posição 50, você concorda comigo que 50 é entre o 20 e o 70? Então agora eu vou ter novos alelos sendo gerados. Então eu vou ter um alelo agora que tem um par de base diferente na 20 e o resto, certo? E o outro que tem até o 70 igualzinho antes. Então agora eu vou ter um que era a minha sequência original, um diferente que vai gerar
com uma mutação na posição 20, um outro com uma mutação na posição 70 e um outro ainda com as duas mutações, um na 20 e um na 70, tá certo? Então, isso pode gerar. O que vai acontecer? É frequente? Óbvio que não. É uma coisa muito rara disso acontecer, justamente porque precisa acontecer exatamente ali no meio daquele lugarzinho. Pode, mas o mecanismo mais comum sempre vai ser aí a mutação mesmo, tá bom? Ficou claro? Então, vamos lá. Não sei muito bem se eu entendi a pergunta, mas ó, qual a diferença e a importância das células-tronco em relação às outras células? Ó, pessoal, diferença primordial entre células-tronco e as outras células é que assim, por exemplo, se eu pegar uma célula muscular, um neurônio, uma célula epitelial, uma célula hepática e tudo mais, essas são células que já são diferenciadas, tá certo? Elas já adquiriram um formato, uma quantidade de. Deixa eu desligar meu WhatsApp no computador aqui que ele fica pulando. Ó, já então tem uma quantidade de compartimentos intracelulares, tá certo? Então, um, pega lá, uma célula muscular, como a gente já viu uma célula muscular aqui na aula de movimento, tá certo? Lembra que ela é altamente modificada, ela tem um monte de núcleos, ela então faz a mitose, mas você não faz a citocinese, ela é altamente especializada com miofibrilas de actina e miosina ao longo da célula toda, certo? Então, essa célula, ela é uma célula muscular. O que é a diferença para uma célula tronco? Uma célula que a gente chama de célula tronco, essas células elas são o que nós chamamos de totipotentes, ou seja, elas não se diferenciaram em nenhum tipo celular ainda. É uma célula como se fosse uma célula embrionária, tá certo? E ela tem o potencial de se diferenciar em todos os outros tipos celulares. Então, por exemplo, pega lá, vamos imaginar, quando a gente tem um embrião, que acabou um óvulo que acabou de ser fecundado, tá certo? Então, acabou de ser fecundado, tem ali, pronto, estou no estágio de duas células. Você concorda comigo que essa vai virar 4, 4 vai virar 8, 8 vai virar 16, tá lá, 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 lá? Mas o que vai acontecer no fim das contas é que esse bolinho, esse emaranhado de células, eles vão ter que dar origem a todos os tipos celulares do nosso corpo. A neurônio, a célula epitelial, a célula muscular, a néfron nos rins, a células glandulares, tá certo? Então elas precisam necessariamente se. Aconteceu alguma coisa? Então tá. Minha filha. Ela necessariamente então precisa se diferenciar e se transformar em outras coisas. Então essa que é uma célula tronco, tá bom? Agora, qual que é a importância dela? Aí depende do que é que a gente está pensando. O organismo é total, né? No começo da vida, ou as células são todas totipotentes, ou você vai ser sempre um emaranhado de células. Não faz sentido nenhum. Mais para o fim da vida, aí você tem já outros papéis, né? Então, por exemplo, você tem células-tronco que estão na medula óssea vermelha, que vão produzir, se diferenciar em células sanguíneas. Você vai ter aquelas células-tronco que você guarda, que, né? Já ouviram falar que às vezes o pessoal congela célula-tronco umbilical, né? Então, que está ali na região que é eventualmente para fazer alguma terapia gênica. Então, e esse tipo de pesquisa, embora ainda seja muito tímida, né? Ela está avançando e está avançando bastante. Então, eu imagino que hoje em dia ainda não é possível, né? Tem vários problemas de você fazer os testes, mas assim, pega uma célula que não se diferencia mais, que não se divide mais no neurônio. Neurônio é uma célula que, uma vez diferenciada, ele nunca mais se divide, tá certo?
Se ele nunca mais se divide, quer dizer que uma lesão nos seus tecidos nervosos, ela é uma lesão que não tem reparo, tá bom? Não é que nunca mais, ela pode ter um pouquinho de regeneração, mas basicamente ela não se divide. Então, o que acontece? Hoje em dia, um acidente que faça uma lesão na sua medula espinhal, necessariamente vai causar uma paraplegia ou uma tetraplegia se for um rompimento completo da medula, tá certo? Agora, se a gente tiver, por exemplo, um tratamento com células-tronco, que essas células vão se diferenciar em neurônios, eventualmente elas poderiam cobrir esse buraco que foi na secção ali da sua medula e restaurar a movimentação das pernas de uma pessoa com paraplegia, percebe? Então, mas ainda é muito incipiente, tem um monte de problema, mas basicamente é por aí. Combinado? Vamos lá. Tem uma pergunta se a produção de espermatozoides para em algum momento da vida. Não. A produção de espermatozoides não para, tá bom? Diferente né, das mulheres, em que a mulher nasce já com um número pré-determinado de óvulos, tá certo? E tem aí um período útil, um período fértil Peraí que eu já chego, Renata, eu já falo de andropausa. Tem um período fértil em que esses óvulos são viáveis e que é mais ou menos ali da menarca, né, da primeira menstruação, que acontece ali, vai numa média a partir de uns 12, 13 anos, né, mas tem gente um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas na média ele dá uns 12, até mais ou menos aí uns 45, um pouquinho 50, assim, né, que vai entrando perto da menopausa. Então a mulher tem essa parte de vida útil né, como reprodutiva, né, vida útil reprodutiva. Vira e mexe, a gente ouve aí algum caso de um homem que foi pai já muito velho, com idade muito avançada, tá certo? Então, a produção de espermatozoides ela é contínua porque ela depende, diferente da mulher que nasce com um número pré-determinado de óvulos ali que vão se diferenciar, no homem, as espermatogônias, que vão ser as células responsáveis pela origem dos espermatozoides, elas ficam ali e vão se dividindo para sempre, né? E o que estimula isso aí só é a produção de testosterona, né? E um receptor intracelular da testosterona que é estimulado pelo FSH, né, no homem, né, o folículo estimulante na mulher que vai estimular a ovulação, no homem ele vai estimular a produção de espermatozoides, certo? Então é uma fusão, esse receptor mais a testosterona, que vai desencadear a produção do espermatozoide, tá? O que acontece é que quando o homem tem o problema de andropausa, e isso não é como na mulher, assim, na mulher, certamente, toda mulher que vai atingir uma determinada idade, ela vai entrar em menopausa, ponto, tá certo? Na andropausa, o que vai acontecer é que vai ter uma diminuição, por vários motivos, tá? Uma diminuição dos níveis de testosterona no homem. E a testosterona, junto com o FSH, ela está diretamente ligada na produção de espermatozoides, tá bem? Então, o que vai acontecer é que a baixa nos níveis de testosterona vão diminuir a quantidade de espermatozoides produzidos, mas não a ponto, na maior parte dos casos, obviamente, né? A biologia sempre tem né, essa variação enorme nossa aí, mas a maior parte dos casos não leva à infertilidade, tá certo? Lembre, a testosterona vai controlar o comportamento sexual, a libido, a produção de espermatozoides, tá certo? Tudo isso tende a diminuir com a idade, porque a testosterona vai caindo, tá bom? Mas isso quase não leva aí a você ter problemas de fertilidade. Raramente isso pode acontecer, tá bom? Certo, Renata? Certo, prof, obrigada.
Nada, bem. Vamos lá. Tudo bem. Como o organismo sabe que chegou a hora de produzir mais ou menos testosterona? Essa é uma boa pergunta. Ó, aí, para a produção de testosterona, existe um hormônio que vai fazer esse controle. Então, vamos lá. Tu está na próxima aula, na aula de gametogênese, mas vamos falar nesse ponto agora. O que acontece? A testosterona, ela é produzida pelas células de Sertoli, tá certo? Pelas células intersticiais que ficam do lado de fora dos túbulos seminíferos. E essa produção ela é estimulada pelo hormônio luteinizante, tá? Na mulher, o hormônio luteinizante é o hormônio que vai desencadear o processo de ovulação, tá? E no homem, o hormônio luteinizante ele vai agir diretamente nas células de Sertoli e vai... Sertoli não, perdão. Nas células de Leydig, nas células intersticiais, tá certo? E essas células vão, então, produzir testosterona. Quando os níveis de testosterona aumentam muito, né, o que vai acontecer é que você vai ter a produção ali no testículo mesmo de um hormônio chamado inibina. Você já imagina o que a inibina faz, né? A inibina inibe, então, lá no seu hipotálamo, a liberação do GNRH e ele vai estimular, vai parar essa produção e vai parar, então, o estímulo para produzir o hormônio luteinizante. Com menos hormônio luteinizante, logo, então, o estímulo para o testículo produzir testosterona diminui e aí esses níveis, mais ou menos, se regulam. Quando começa a baixar, a inibina sai do jogo e liga o circuito de novo, tá certo? Então a própria testosterona, os níveis de testosterona aí ligam e desligam a inibina e a inibina vai agir lá no hipotálamo, hipófise, hipófise testículo. Tudo certo? Deu para compreender? Mais uma aqui, vamos ver. O que seria a descida dos testículos? Muito bem. Ó, pessoal, o que acontece? Em geral, quando ao longo do desenvolvimento embrionário de um organismo do sexo masculino, todo o desenvolvimento do testículo, ele inicialmente se dá dentro da cavidade abdominal, tá bom? Assim como os ovários ficam dentro da cavidade abdominal, os testículos, a priori, eles também ficam dentro da cavidade abdominal, tá? Pode ser mais ou menos ao redor da idade de nascimento, ou pode atrasar um pouquinho, mas o fato é que até mais ou menos essa criança ter 2 anos, os testículos eles têm que se deslocar da cavidade abdominal até o escroto, tá certo? Quando isso não acontece, é uma condição que é chamada de criptorquidia, tá? E aí você precisa que quando não desce naturalmente, tem que ser via cirúrgica e o médico tem que forçar aí a descida dos testículos para o escroto, porque senão isso já pode começar a produzir, a gerar problemas neste momento, enquanto ainda é criança, por conta de prejudicar as espermatogônias e depois causar infertilidade lá na vida futura, tá certo? Então, Professor, então, enquanto não desce, o escroto fica vazio? fica um saquinho vazio. E um jeito que tem mesmo é quando você faz, né, leva no pediatra quando é bebezinho. Quando é bebezinho, você leva todo mês no pediatra, né? E é menino, uma das coisas que um pediatra faz é justamente apalpar para ver se já desceu ou se não. O médico precisa ficar aí de olho nesse caso, porque senão pode aí acarretar numa infertilidade futuramente para o menino, tá? Muito bem. Somente na puberdade é que começa a produção dos espermatozoides? Então,
produção de espermatozoides, ela está, de novo, diretamente ligada com os níveis de testosterona, certo? Então, se vocês lembrarem daquele gráfico que eu botei lá na aula, do nível de testosterona na infância, ele é muito baixinho, né? Então, e mesmo se você comparar, né, morfologicamente, o corpo de uma criança, uma menina e um menino, enquanto eles são crianças, o corpo é muito similar, né? Você tem a diferença, você tem ali o pênis pequeno e o escroto, e na menina você tem ali a vagina, mas o resto do corpo ele é muito similar, né? Não tem diferenciação. E isso começa justamente quando a diferenciação dos corpos, quando você tem os picos de hormônios sexuais, né? Então, quando isso acontece na puberdade, você começa além das características sexuais secundárias que a criança começa a adquirir, né? Então, por exemplo, no caso de meninos, começa a aparecer barba, você começa a engrossar a voz, a musculatura, né, a testosterona está diretamente ligada aí com a produção de massa muscular, então o menino começa a ganhar massa muscular e tudo mais, né? Então, e um efeito também que a gente não enxerga, mas que acontece concomitantemente aí, é que essa testosterona vai estimular a produção dos espermatozoides. Então, a partir da puberdade, a alta da testosterona faz esse ajuste todo aí, inclusive a produção de espermatozoides, que não acontece antes, tá bom? Os homens produzem progesterona ou estrógeno, já que as mulheres também têm testosterona? Então, aí é que tá. Tem um truque nessa conversa aí. Quem produz progesterona e estrógeno é só ovário. E o homem, obviamente, não tem ovários, tá certo? O caso da testosterona, ele é um pouquinho diferente, porque você tem produção de testosterona, né, nos homens, o grosso, a maior parte da produção da testosterona se dá nos testículos, mas você também tem a produção de um pouco de testosterona no córtex da suprarrenal. E é justamente a produção dessa testosterona no córtex da suprarrenal que vai fazer com que a mulher também tenha testosterona, tá certo? Inclusive, quando a mulher tem síndrome de ovário policístico, síndrome como chama? Síndrome metabólica, esse tipo de coisa, em geral, elas também estão com os níveis de produção da testosterona no córtex da suprarrenal alterados. E aí, em geral, a mulher acaba também desenvolvendo algumas características, né? Começa a aparecer alguns pelos mais grossos e tudo mais. Então, isso também está relacionado aí com a testosterona, embora ela não seja produzida, na mulher ela não seja produzida nas gônadas, tá bem? Mas o homem não tem estrógeno e progesterona, não. E é justamente quando, né, quando a gente pega lá, por exemplo, pessoas que vão fazer aqueles tratamentos para mudança de sexo e tudo mais, quando o homem injeta, então, o estrógeno e a progesterona e toma lá os inibidores de testosterona e tudo mais, que vai ter o desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas no corpo do homem, né? Então, vai começar a aparecer seios e o corpo começa a ter um acúmulo maior de gordura na região aqui das nádegas, né? Fica com formas mais arredondadas, que é típico do desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas, tá bom? Os espermatozoides são descartados de alguma forma além da relação sexual, já que milhões são produzidos por dia? Gente, nada no corpo humano foi feito para ser descartado. Se não for,
resíduo metabólico que seu corpo não usa. Então, por exemplo, você não descarta nada? É claro que você descarta. Vocês estão descartando agora, nesse minuto. Vocês não estão respirando? Vocês estão respirando, vocês estão botando CO2 para fora. CO2 é produto metabólico. O que você fez? Entrou o oxigênio, entrou a glicose, você soltou água e soltou gás carbônico. Tá certo? E 32 ATP no seu ciclo de Krebs ali. Combinado? É isso, não é? Você usa o CO2 para mais alguma coisa na sua vida? Até onde eu sei, não. Mas usa um pouco, você usa, tá certo? Ele fica ali, ele mantém o pH do seu sangue num nível tal e tralalá, mas o excesso você, joga fora. O que mais é? Composto nitrogenado. Composto nitrogenado, seu rim, filtre, você descarta rapidinho na urina, tá certo? Então, por quê? Porque se esse tipo o que acontece se você guardar muito CO2 dentro da sua circulação sanguínea? O pH do seu sangue desce. Lembra da história da homeostase? Então, o que você vai fazer? Qual é o passo que o seu organismo faz? Ele percebe o pH baixo e aí você aumenta a frequência respiratória, tá certo? Mesma coisa quando você vai correr, né? Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Se eu sair correndo lá da biblioteca for até o Titanic, eu vou ficar umas 3 horas até, né? Aí você fala, estou sem fôlego. Não é que você está sem fôlego. O que está acontecendo é que a troca gasosa que você está fazendo ali nesse momento, os seus músculos, né, não estão, por exemplo, os meus estão zero acostumados com exercício. Zero, 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 zero. Não faço nada, né? Então, provavelmente a queima de energia ali ela é altamente ineficiente e tudo mais, aquele monte de gás carbônico vai sendo gerado ali, CO2, né, no seu sangue tem muita água, H2O mais CO2, H2CO3 dissocia em H+, e HCO3-, que é o bicarbonato, íon positivo, isso vai fazer com que o seu H+, vai fazer com que o pH do seu sangue baixe. O que você vai ter que fazer? Eliminar o CO2 do seu sangue. Como você faz isso? Aumentando a frequência respiratória. Botando mais gás carbônico para fora, você vai deslocar a reação, né? Lembra lá de linguagem química? Você desloca a reação para o outro lado, e aí você aumenta de novo o pH do seu sangue e melhora. Tá certo? Agora, não faz sentido nenhum para o seu corpo jogar fora uma célula inteira. Ele gastou uma super energia, não posso falar essa palavra, ele gastou uma super energia para produzir 300 milhões de espermatozoides por dia, tá certo? Então, se o espermatozoide fica maduro e não acontece o ato sexual, esses espermatozoides, ao invés de envelhecerem, eles vão ser fagocitados por outras células e os nutrientes deles ali. Então, veja, ele tem um monte de membrana plasmática, um monte de proteína, um monte de coisa. Simplesmente você digere e recicla esses espermatozoides em outras coisas do corpo. Tá certo? Então, não joga nada fora. Jogar organismos que jogam coisas úteis fora provavelmente foram selecionados ao longo da evolução aí e hoje em dia não existem mais. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Por que os corpos cavernosos precisam relaxar para que haja um maior fluxo de sangue? Veja, então não é que eles vão relaxar. O que vai acontecer é o seguinte: você tem ali uma série de estímulos parasimpáticos, a gente vai ver isso lá na aula de sistema nervoso autônomo, na parte de sistema nervoso, tá certo? E o que vai fazer é que esses estímulos parasimpáticos eles vão relaxar a musculatura lisa das artérias que levam o sangue até o pênis, tá certo? E aí, se você relaxa a musculatura, a artéria aumenta de volume, leva mais sangue, e ao aumento do sangue, ele preenche ali os corpos cavernosos, e isso faz com que o pênis aumente de tamanho e de volume. Só que, ao aumentar de tamanho e de volume, o que ele faz também é que ele comprime as veias que causam o retorno venoso.
e espreme, tá certo? Essa veia está entre o corpo cavernoso e a parede de pele e de tecido conjuntivo que tem ali, tá certo? Ao esticar, você dá uma espremidinha e diminui o retorno sanguíneo. Então, muito sangue vai, pouco sangue sai. Então, isso faz com que você tenha a manutenção da ereção, tá? No momento, quando acontece a ejaculação em si, você tem uma descarga de adrenalina, tá certo? E essa adrenalina vai, junto com as contrações musculares e tudo mais que causam a ejaculação, ela também vai causar a constrição da musculatura lisa das artérias. Então, agora vai chegar menos sangue no pênis. Chegando menos sangue, né? Então, vai vir menos. Obviamente, aquele retorno sanguíneo começa a aumentar, e isso vai diminuir a quantidade de sangue nos corpos cavernosos e o pênis volta a ficar flácido. Tá certo? Então, esse é o truque aí do funcionamento. E aí você vai falar, professor, então, sabe aqueles comprimidos, né, tipo Viagra, esse tipo de coisa, eles vão justamente fazer uns análogos aí desses estímulos do sistema nervoso, em geral um composto que chama óxido nítrico. E o que o óxido nítrico faz? Ele causa justamente a dilatação das artérias. Então ele aumenta o fluxo sanguíneo e ele meio que mimetiza o processo natural, tá certo? Então é mais ou menos isso aí que vai acontecer. Bom, acho que as outras duas perguntas que eu tenho aqui, elas estão diretamente relacionadas e entraram na explicação de agora. Bom, pessoal, muito bem. O formulário está finito. Mais dúvidas? Como estamos? Está indo tranquilo? Esse tema de hoje, essa aula é curtinha, né? Acho que deu uns 30 minutos de aula só dessa vez. A próxima aula é um pouquinho maior, porque além da, né, o funcionamento da parte masculina ele é muito mais simples do que o funcionamento da parte feminina aqui na parte reprodutiva, né? Porque além de toda a descrição, ainda na parte feminina a gente vai ter que trabalhar com o sobe e desce de hormônios ali no ciclo reprodutivo, né? Sobe, sobe e desce de hormônios, sobe e desce de humores e sobe e desce de variações aí que a gente tem, e é uma coisa que é normal, natural e acontece todo mês, né? Então, a parte do ciclo reprodutivo feminino, que vai ser a amarração para a gente fazer para a terceira aula desse grupo, né? Ela demora um pouquinho mais, porque aí é um negócio bem intrincado, assim, ó, você tem que mexer com o hormônio do hipotálamo, o hipotálamo que vai mexer com os hormônios da hipófise, a hipófise vai mandar coisas lá pro ovário, e os hormônios do ovário vão fazer efeitos no útero. E aí, não é um treco trivial, assim, sabe? Quando eu dou essa aula no presencial, aqui agora para aqui para o online, se você não entendeu, você volta, né, o YouTube 5 minutos e assiste de novo o que eu falei. Mas quando eu dou essa aula no presencial, tem três sequências assim de explicação da mesma coisa, que eu tento explicar de coisas de jeitos diferentes para ver se vocês captam aí, porque não é efetivamente um negócio muito trivial, tá bom? Então, deixa eu pensar aqui. Hoje é sexta, eu vou tomar cerveja, eu não vou gravar a aula hoje, tá bom? Eu vou ver se eu consigo gravar aí amanhã ou depois, né? Mas coloco lá, vai durar aí uns 45 minutos, uma hora, mais ou menos. E mesmo esquema, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tem mais dúvidas, pessoal? Não, professor. Então, espera aí que eu vou parar a gravação.